Oi, gata. E aí, Como você está? Tá toda de estágio, ela. eu virei adulta, né? Que orgulhosa. Ela, ai, calma que depois do meu estágio eu respondo. Nossa, ela tem estágio. Tava funk aquele dia. Tadinha. Tá também, né? Página, aí é a faculdade, aí estágio e a vida. Como é que fica, né? Não tem. Ah, a vida fica ali de lado esperando um tempinho pra mim fazer as coisas. A vida é Ultimamente, secundária. a vida é Mano, secundária. pior que eu também tô surtando muito com faculdade, essas coisas, assim. Eu tô, pô, penando, assim, pra deixar tudo em ordem. Eu vou te contar pra não acharem que eu tô só estudando. A minha faculdade eu já tô de férias, tá? Mas assim, sim, eu comecei a assistir, né, Anjo? Safada. Eu não, velho. Eu comecei em outubro, minhas férias só em abril. Nossa. Já era. Esquece Natal, Ano Novo, essas coisas assim. Esquece. Mas, cara, agora final de novembro, funk, tava trabalho e prova, e não sei o que, eu tava assim, o que que eu faço? A pessoa fica Alguém desligada. passando aí atrás. Bom, vamos começar porque a Gata tem trabalho da faculdade, né? Eu não A tenho. gata tem Não. trabalho da faculdade, sabe? Bom, gente, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Helena, responsável pela página Nadadora de Plantão, e hoje eu convidei a Nichelle, atleta, assim, ó, tem um fã aqui teu já te pedindo autógrafo, né? João bobo Convidei demais. a Nichelle, atleta campeã, recordista brasileira em diversas categorias, inclusive eu descobri isso agora que ainda tem alguns recordes, acho que é no infantil, ou juvenil, uma coisa assim, não lembro. Também não sabia. E aí eu convidei hoje ela pra bater um papo antes dela fazer o trabalhinho dela na faculdade. Bom, Michelle, então se apresenta aí pra galera e conta um pouquinho da tua história. Oi, gente. Eu sou a Nichelle, nadadora do Minas Tênis Clube. Tem 4 anos que eu tô no Minas, 3 anos. Já representei outros clubes também, Pinheiros, Corinthians, Americana, São José. Lá nas origens, eu nado tem uns 12 anos. Eu comecei com 6 anos, tem 12 anos que eu faço natação. Entrei para natação competitiva, eu tinha uns 9, 10 anos e segui carreira aí, tô aqui até hoje. E vamos ver o que eu arrumo, né? Tô aí. Vamos ver o que vai dar, né? Isso aí. Vamos ver, tô indo, vamos ver até onde eu chego. Conta aí pra mim um pouquinho do teu início na natação. Olha, eu entrei porque eu tinha inveja da minha irmã, porque eu ia. A minha mãe me levava pra assistir o treino dela. A minha irmã, ela é 5 anos mais velha, então, tipo, eu tinha 5, 6 anos, ela já tinha 11 por aí. E ela nadava direitinho já, 1 hora fazendo a natação, e aí eu ficava lá na janelinha espiando ela nadando, e aí eu falava, nossa mãe, eu também quero. Só que eu tinha medo de água, né? Eu odiava água. Eu era daquelas pessoas que ia na praia e, tipo, não pisava na água, chorava, berrava, e fazia maior escândalo porque eu não queria entrar na água. Só que quando eu via minha irmã nadando, eu ficava com inveja, porque eu também queria. Por que, que só ela tava na água e eu não? Aí eu pedi pra minha mãe um dia não, né? Alguns dias, foi um processo. Aí falei com a minha irmã também, aí a minha irmã deu uma ajudada. E teve um dia que minha mãe me colocou lá na natação, tipo um dia teste, assim. Qualquer dia, assim. Era tipo uma aula teste pra ver como é que eu ia me sair. E eu nadei, eu comecei com macarrão, assim, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu entrei na água pra treinar, meu técnico da época me deu um macarrão. Aí eu peguei o macarrão, entrei na piscina e comecei a bater perna. Eu soltei o macarrão e comecei a nadar, tipo, em uma piscina. Eu não queria mais usar o macarrão, porque eu achei que estava me incomodando. Ah, eu vou tirar. Eu tirei e comecei a nadar, comecei a bater braço e perna, como se assim, eu já fizesse isso há muito tempo, e eu tinha 6 anos. Aí, daquele dia em diante, minha mãe viu, meu professor viu, a minha irmã viu, e eles falaram, não, vamos dar uma investida. Só que eu era muito nova para competir ainda. Então, às vezes eu participava de competição
da minha irmã, tipo, em observação. Não tava valendo nada pra mim, mas é porque eu queria competir. E depois que começou o circuito, festival, essas coisas assim, mais regionais. Eu sou de Taubaté, né? Assim, eu nasci em Osasco, mas com um mês de vida eu fui para Taubaté, morei lá 9 anos. Então eu comecei a nadar lá em Taubaté, mas logo quando eu tava melhorando um pouco, eu já mudei para Guaratinguetá, que é perto ali, é tudo Vale do Paraíba. Porque a minha irmã entrou em contato com o técnico de lá, o de Jorge, e ele tinha uma estrutura muito melhor do que a que eu tinha. Eu comecei a nadar numa piscina de 16 metros, 3 vezes por semana, tipo 50 minutos, mas também eu era bem novinha, né? Eu tinha tipo 7, 8 anos. E aí, quando eu mudei pra Guará, que eu comecei a pegar mais firme, assim, comecei a fazer dobra um pouco cedo, mas lá eu tinha uma piscina de 25, lá eu tinha uma arquibancada para ficar fazendo funcional, subindo e descendo. E daí foi, assim, foi. Meu funcional era esse, era subir a arquibancada. Aí foi, eu comecei a me destacar um pouco nos regionais. Eu comecei nadando crawl e costas, eu acho que eram os meus melhores estilos. Eu lembro que crawl era muito boa, hoje em dia é meu pior estilo. E costas, aí depois eu dei uma fuga ali pro borbo e hoje em dia eu nado peito. É isso. A gata é precoce, competitiva e com positivos. Tipo isso. Outro nível, né? Quem é a Michelle? Meio vaga essa pergunta, hein? Ah, tá parecendo minhas perguntas de faculdade, de filosofia, essas coisas assim. Ai, velho, não sei, depende. Eu divido as Nichelles. Eu acho que tem a Nichelle estudante, tem a Nichelle nadadora, tem a Nichelle que gosta de aproveitar a vida com os amigos, tem a Nichelle que gosta da família. Eu costumo dividir, porque eu acho que se eu unificasse tudo, eu não ia aguentar. Eu não ia dar conta. Então, na minha cabeça, são momentos divididos. Quando eu tô treinando, eu sou a Nichelle nadadora, que tem os meus objetivos, que tem as minhas metas, que quer buscar tais tempos, enfim. Aí, quando eu tô estudando, eu quero buscar a melhor nota possível, eu quero fazer o melhor trabalho possível, eu quero ler o tanto de coisa que eu conseguir ler dentro da minha rotina, o que é quase nada. Eu quero aumentar mesmo tudo que eu não sei. Eu detesto não saber as coisas, então quando eu vejo que eu não sei alguma coisa, eu pego e tento estudar para eu saber minimamente, pelo menos. A Nichelle que gosta de curtir com os amigos é uma Nichelle bem zoeira, assim. Eu gosto muito de sair com os meus amigos, eu falo isso tranquilamente. Eu tenho grupinhos de amigos que é de rolê, sabe? Assim, que é uma delícia, que dá saudade de sair com eles. Então, tem esses grupinhos. E ali também eu esqueço que eu sou estudante, eu esqueço que eu sou atleta. Ali eu sou uma pessoa normal que tá saindo por um breve período de tempo. É aquilo. A Alixere da família, eu sou muito ligada com a minha família, assim. Não sei se o pessoal, muita gente sabe disso, mas eu sou muito ligada com a minha família. A opinião da minha família vale muito pra mim. Isso é uma coisa que nem sei se sempre me ajuda, mas na maioria das vezes sim. Eu sou muito ligada com minha mãe, com meu pai. Pô, não tem como, assim, brincou com eles, eu fico puta, eu tenho muitos ciúmes deles, da minha irmã, principalmente, que eu moro com ela há 3 anos, desde 2018 eu moro com a Bia, e eles sempre me apoiaram muito, então, tipo, sem Bia, sem Andréia e sem Fábio, não existiria Michelle, de fato, não existiria. Mas é isso, se fosse pra tentar falar da Michelle como uma pessoa só, ela é uma pessoa muito chata, assim, que não gosta de ficar por fora do que tá acontecendo. Eu gosto de saber, eu gosto de entrar em polêmica, eu gosto de estudar as coisas que eu não sei. Eu gosto de tentar, tipo, nadar o melhor possível. Hoje em dia eu me respeito muito mais, mas nem sempre eu me respeitei. Eu já tive uma relação meio tóxica, assim, com a natação, de colocar a natação acima de tudo na minha vida, e não é assim que funciona. Hoje em dia eu sei disso. Mas eu acho que até pelo fato da Michelle ser uma pessoa até um pouco ansiosa, assim, de sempre estar querendo, sempre estar com meta, sempre querer fazer o negócio logo, assim, até um pouco ansiosa para isso. Eu acho que isso talvez me atrapalhe um pouco, mas
É isso, a Manichelle, assim, impossível de definir, na real. São várias, elas estão aí. Hoje é a Anichelle que faz live, é a Anichelle blogueira. Ai, tem a Michelle blogueira. De vez em quando ela aparece aqui na página, né? Ai, de vez em quando eu pego o Instagram da gata, faço uns vlogs lá em Lima, no Peru, dou umas andadas lá, filmo tudo, respondo umas perguntas. Tem uma Michelle blogueira. No fundo, tem uma Michelle blogueira. Ó, uma perguntinha aqui pra ti. Eu lembro de você em Aracaju ganhando sem borbo de forma incrível, porque você largou o borboleta. Meu Deus, isso aí faz tempo, hein? Foi meu primeiro brasileiro. Cara, eu nadava borbo. Eu comecei nadando, acho que foi crawl e costas, e aí depois eu fui pro borbo. E aí ficou meio que costas e borbo, eu larguei um pouco crawl. Aí eu comecei a me identificar muito com os nados simultâneos, borbo e peito, assim. Eu comecei a nadar muito melhor eles do que os alternados, que era crawl e costas. E borbo era um nado muito fácil, assim, pra mim. Eu ia, era gostoso. Sem borbo era uma das minhas provas favoritas. Mas aconteceu que nem sempre a gente nada bem, né? Assim, eu comecei a dar uma travada, assim, nessa prova. Eu treinava muito para essa prova e não conseguia baixar o tempo. E na época eu tava meio mal resolvida, assim, com umas questões internas mesmo, de que eu tava começando a perder essas provas para adversárias minhas, que são minhas amigas tranquilamente, mas que eu ficava sentida de estar perdendo uma prova que tinha tanto significado emocional para mim. É a prova favorita do meu pai. Então, sempre quando eu vou nadar sem borbo, hoje eu posso ficar em último, meu pai sempre vai assistir, vai falar: Nossa, que prova linda, essa é a melhor prova, eu adoro ver você nadar essa prova. E na época eu tinha muita dificuldade de aceitar que a melhor prova do meu pai era uma prova que eu tava nadando muito mal. E aí eu tive bons anos em sem borbo, nunca peguei seleção para nadar sem borbo, mas eu já ganhei brasileiro, já ganhei tipo piscina de sem borbo. Prova que ia fácil, assim, eu gostava de nadar. Hoje eu não me encontro tanto nessa prova, mas eu acho que não teve um motivo concreto para eu ter saído dessa prova do nada. Eu comecei a me descobrir em outras provas, percebi que meu estilo não era muito para 100. Hoje em dia eu tô nadando 200 borbo, assim, tô dando umas arriscadas, né? Mas percebi que eu não tinha nenhum biotipo, nem parâmetros mesmo que me fizessem nadar provas de 100 e 50 metros bem. Comecei a treinar um volume um pouco maior, aí eu comecei a nadar um medley, aí eu comecei a ir para um 400 medley, aí eu comecei a ir para um. Nadei 800 livre já nos brasileiros aí. E fica muito difícil você dar atenção no treino para uma prova de 400 medley e uma prova de 100 borbo. Ou para uma prova de, sei lá, sem peito mesmo. Uma prova de sem peito e uma prova de 800 livre. É muito difícil dar atenção para elas. Aí eu tive que fazer algumas escolhas. Eu escolhi para as provas de 200 borbo, 200 costas, 200 peito, 400 medley, 800 eu nadei uma vez ou outra. Hoje em dia eu dou uma fugida, assim, porque dói muito. É uma prova muito salgada para o meu paladar. É, e foi isso, assim, não teve um motivo concreto, mas inclusive vou nadar sem borbo semana que vem no Brasileiro. É uma prova que hoje em dia faz parte, né, do contexto do brasileiro, aquelas várias provas que a gente costuma nadar. Me ajuda, inclusive, é uma prova que hoje me ajuda muito a melhorar a parcial de 200 medley, que é uma prova um pouco mais explosiva, que eu tenho um pouco mais de dificuldade de acordar para a vida. Mas foi isso, ó, não teve um motivo específico, foram alguns. Um deles foi o fato de ter me descoberto em outras provas e que era muito difícil dar atenção para todas as provas no treino. Então, eu acabava dando atenção mais para uma prova e na competição eu nadava sem borbo e aí saía prejudicado. Aí eu gosto de nadar o que eu sei que eu vou conseguir nadar bem. Eu não gosto de me inscrever na prova para só completar. Então, para eu nadar bem, eu preciso treinar. E aí eu percebi que eu não estava dando atenção suficiente para essa prova. Aí eu fui largando. Hoje em dia, sinto um pouco de falta, mas preenchi com algumas outras um pouco maiores. Doídas, né? Fluidas. Vou voltar aqui no roteirinho. Quando tiver mais perguntas, eu paro aqui e leio para a Michelle. Fez algum outro esporte além da natação ou foi só natação mesmo? Olha, eu fiz um dia de ginástica artística.
Serve? Essa história é boa. Eu, como eu falei que eu tinha inveja da minha irmã que fazia natação, também tinha inveja da minha prima que fazia ginástica. Minha prima era absurdamente boa na ginástica, assim. Ela já super flexível, fazia uns treinos tudo legal e tal. Aí um dia ela veio falar comigo, eu também queria. Eu falei, ah, mãe, também quero. Aí a minha mãe me levou um dia. Eu devia ter também uns 7 anos. Eu lembro que eu gostei até da aula, assim, só que muito exercício de flexibilidade. E aí a professora, ela sentou em cima das minhas costas para eu conseguir colocar a testa no joelho, sabe? Quando você tá sentada com a parte esticada, a professora sentou em cima das minhas costas para eu conseguir colocar a testa no joelho. Cara, eu acho que eu sinto dor disso até hoje. Juro por Deus. Eu acho que isso dói em mim até hoje, porque eu fui dormir esse dia chorando. Eu não dormi, na real, né? Eu fiquei com muita dor na perna. Aí a minha mãe ó, quase quebrou a cabeça também, teve isso. Algumas aventuras que envolvem o mundo da ginástica, eu percebi que não era muito pra mim, aí eu fiz um dia e desisti. Viu que teu esporte não era esse mesmo. Cara, eu realmente acho que eu nasci pra nadar, porque qualquer outra coisa que eu faça é muito ruim. Eu sou muito estabanada com bola, nunca dá certo. Futebol, handball, vôlei, nunca deu muito certo. Ginástica também, pelo visto, não deu certo. Sei, dentro da minha realidade da época, a única coisa que eu conseguia era nadar. E hoje também, a única coisa que eu consigo é nadar. Isso muito mal, né? Bah, muito mal. Ah, né? Tu lembra do teu primeiro brasileiro de categoria? Não escutei, gata, repete aí. Deu um probleminha. Tu lembra do teu primeiro brasileiro de categoria? Lembro? 2016, Aracaju. Foi. Como é que Foi foi? isso. Mãe, se eu tiver errada, me corrige aí. A minha mãe com certeza vai saber, ela tava lá. Eu acho que foi 2016. Eu não lembro como é que foi muito, assim. Eu lembro que eu nadava só 4 provas, saudade, inclusive. É, era porque era o máximo que podia nadar na época, era só 4. Então eu nadava, nesse brasileiro eu nadei 200 costas, 200 medley, sem borbo, sem peito. Nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu chorei muito no primeiro dia. Eu lembro que eu não gostei. Aí, ó, minha mãe conferiu. É, eu lembro que eu chorei no primeiro dia porque eu tinha perdido 200 costas pra Fê. Hoje a Fê é brotheraça minha, assim, a gente é muito parceira, mas na época tudo que importava pra mim era ganhar e, enfim, né? Criança, criança. Aí, o primeiro dia do meu primeiro brasileiro, eu fui dormir puta, chorando de raiva. Aí, o segundo dia do meu brasileiro foi o dia do sem borbo, acho que foi o dia do sem borbo. Eu tava muito nervosa, eu ficava muito nervosa na época, eu tinha muito problema com isso. Eu tentava lidar da melhor maneira possível, mas sempre era uma coisa que eu acho que me atrapalhava muito. Eu acho que se eu tivesse ficado menos nervosa na época, hoje eu poderia ser uma atleta muito melhor, assim, ter resultados muito melhores, porque isso me dava uma travada. Foi muito difícil conseguir lidar com isso ao longo do tempo. Hoje em dia é tranquilo, hoje em dia eu consigo lidar com isso. Mas na época eu não conseguia, era muito pequena, eu colocava muita pressão em mim, eu queria ganhar tudo, eu queria ser, ai, a melhor e tal. E não é assim que a banda toca, né? Ainda mais que, tipo, hoje eu sei que o resultado que você tem com 12, 13 anos, pouco importa pro seu resultado com 20, 23, sei lá. Sheffer mesmo. Sheffer foi se destacar no Júnior. Acho que o Thiago Pereira também foi assim. E não falta exemplo. Acho que o Cielo, acho que nunca tinha pegado o final de piscina até o último ano dele. Alguma coisa assim. Eu sei que a galera se destaca mais pra frente mesmo. E eu queria me destacar cedo. E aí eu fui dormir brava nesse dia do 200 costas. Fui dormir brava no dia do 100 borbo, porque eu acho que eu tinha feito um 5, eu queria ter feito um 4. Aí fui dormir brava no outro dia também do 200 metros, porque eu tinha perdido pra Fernanda de novo. Essa prova foi boa, porque as duas, eu perdi pra ela por, tipo, 20 centésimos, e as duas bateram o recorde da Joana Maranhão na época. E foi muito foda, tipo, a competição inteira ficou falando disso. E eu fiquei puta, né, porque eu queria ter ganhado, e eu não ganhei da Fê, no caso. Aí fui dormir brava também. E no último dia foi, eu acho que o único dia que eu fui dormir feliz. Que eu ganhei o sem peito, que era uma prova que também tinha um significado especial pra mim por causa da minha irmã.
Minha irmã nunca tinha sido campeã brasileira até aquele dia. Aí eu fui lá na prova que na época ela nadava e eu fui lá e nadei a prova, ganhei a prova. Eu lembro que ela ficou muito feliz. Aí eu lembro que eu chorei no pódio. Mas enfim, no último dia do campeonato, né? É, e foi isso. E fora isso, eu era do Corinthians na época. Eu acho que o Corinthians chegar nesse campeonato, revezamento, emoção, assim. Apesar de eu ser polo, eu sempre treinei em Guará e representava o Corinthians. A equipe, eu gostava muito da equipe, a gente era um clima muito gostoso. E por ser meu primeiro brasileiro, fun fact, também foi, se não foi a minha primeira, foi uma das primeiras menstruações. Então, assim, sabe quando você acha que tudo tá ruim? Foi isso, porque eu não sabia lidar com o que estava acontecendo com o meu corpo, eu estava com medo do pessoal perceber, hoje eu falo disso abertamente, tranquilamente, mas na época eu tinha muito medo. Eu tive que ficar, sabe, você fica desconfortável, você não anda direito na competição, você fica quieto o tempo todo, você fica com medo. Eu tive muita cólica, tomei remédio a competição inteira. Juntando tudo isso e a explosão de hormônios que eu tive, que eu chorava todo dia, o último dia foi ótimo. O último dia eu ganhei sem peito e fui dormir feliz. Coitada da minha mãe. Minha mãe que tava no quarto comigo nesse brasileiro. Eu botou aqui, ó, Cielo que deu a medalha no pódio. Oi? Tua mãe botou aqui em cima, ó. Cielo que deu a medalha no pódio. Não Que lembrava, não. entregou. Tua Caraca, mãe tá aí, ó. sério? Que top! Ô, mãe, qual prova que foi isso? Caraca! Eu lembro que eu já recebi medalha da Etienne no JEBs. Eu já recebi medalha do Thiago Pereira no troféu Thiago Pereira, que ele fez a primeira edição, eu participei. Mas do Cielo eu não lembrava, não. Que chique. Que chique, Muito né? chique. Muito chique. Sem Sem peito, peito, não. caraca. Acho que foi Tua por isso mãe que eu fiquei lembra feliz, muito. então. Não, muito mais, muito mais. Nem Tu dúvida. lembra do teu primeiro brasileiro absoluto? Primeiro brasileiro absoluto. Ó, foi primeiro Finkel, também foi em 2016. Eu participei do Finkel, acho que antes do meu brasileiro de categoria. Agora que eu tô lembrando disso. Não sei se foi 2016, então, mas foi em algum Finkel. Eu lembro que eu era infantil. Eu passei muito mal nesse campeonato. Eu passei muito mal, tipo, eu não ficava nervosa nem nada, porque eu sempre gostei de nadar com a galera mais velha, porque eu sempre pensava que a pressão era deles, né? Não minha, eu que era mais nova. Então eu nunca fiquei nervosa. O campeonato absoluto é o campeonato que eu mais fico tranquila, assim. Acho que é por isso que hoje em dia é um dos campeonatos que eu mais consigo nadar bem. Mas esse especificamente, eu consegui pegar uma final B no, no 100 medley. Na curta, era lá no Inter, em Santos. Eu consegui pegar uma final B no 100 medley. Era dois, eu acho, da B. E aí eu lembro que na eliminatória eu fiquei um pouco nervosa. Porque eu olhei pro lado assim, tava tipo a Giovana Diamante. Aí eu olhava pro outro lado assim, tava a Juna Maranhão. Aí eu olhava no o balizamento, era só as meninas muito foda. E aí gente, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, não é meu lugar. Aí eu lembro que eu peguei a final, só que da eliminatória pra final eu passei muito mal. Eu não sei, eu acho que eu comi alguma coisa que eu sentia muita dor, assim, eu tava com muita dor de barriga. Aí eu passava mal, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia se eu queria vomitar, eu não conseguia comer nada. Aí minha barriga inchou, parecia que eu tava com alguma coisa na barriga, que minha barriga inchou muito, ficou muito dura. Não sei, cara. Minha mãe lembra, foi um perrengue. Consegui nadar a final, mas assim, na base do de pirona. E tinha sido uma bom na época. Eu lembro que o meu tempo da época, eu não faço hoje. Eu acho que tipo, tinha sido 1,3, 1,4 de 100 medley na época, eu era infantil. Eu não faço hoje isso, eu acho. Eu acho que se eu olhasse pro lado tivesse uma Joana Maranhão e outro uma Gigi Diamante, eu também ia tremer na base, todinho. Cara, teve o Maria Lenk, não vou lembrar qual foi. Eu sei que na eliminatória eu nadei com a Ruta Melotite, do 200 peito. Sim, ela estava contratada pelo Flamengo e eu nadei com ela. Só que não foi. Esse não foi o problema. O problema foi que na filinha que você fica esperando lá em pé antes de entrar pra nadar, a Ruta Milotite estava atrás de mim. E ela ficava soprando minha nuca.
Cara, eu entrei em pânico. Eu falei, meu Deus, essa mulher, se ela não ganhar de mim na piscina, ela vai me arrebentar fora da piscina. Tipo, eu fiquei com muito medo. E ela é Tu muito acredita? maior, pessoalmente. Tu acredita, moça? Então, eu sou criança. Mano, eu era juvenil. Eu era juvenil, ou infantil 2 ou juvenil um assim. Eu era muito nova. E tava Eu engraçado que acho. nessa série tava a minha irmã, a Ruta Melotit e eu. Aí a minha irmã tava atrás da Ruta Melotit, vendo a Ruta Melotit assoprar minha nuca, e eu tava tipo assim, o que tá acontecendo? Para de assoprar minha nuca. Eu acho que foi em 2016, 2017, eu não lembro. Eu lembro desse episódio dela aqui no Brasil defendendo o Flamengo, mas não lembro o ano. Eu acho que deve ter sido 2017, porque eu acho que eu ainda não era do Minas, e então eu era infantil 2. Provavelmente foi 2017. Nossa, eu fiquei muito. Eu não sabia que eu fazia. Eu não sabia se eu virava pra ela e falava para, ou se eu perguntava se ela tava querendo alguma coisa, porque ela tava soprando minha nuca, ou eu, sei lá, só desistia da prova e deixava ela nadar, e eu não participava da prova de tanto medo. Não sei, eu sei que pessoalmente ela é muito maior, tipo, muito mais forte, muito mais larga. Ela é um touro. Ela é um touro. Ela é um touro. Ó, a também foi em 2017 no Rio. Isso, mãe, foi isso aí. Então esse aí foi meu primeiro Maria Lenk. Meu primeiro Maria Lenk. Que momento saudável, assim, sabe? Incentivador, motivador, Não, assim, pra nadar. só momentos saudáveis que eu contei até agora, né? Tudo bem saudável. Tá, e a tua irmã não podia nem fazer nada, tipo, ô, para de encher o saco da minha irmã. Não podia nem meter isso. Não Tava na tua irmã podia. também. Pois é, e na época eu não sabia falar um A em inglês, assim, pra tentar falar alguma coisa com ela, eu não conseguia falar nada. Fora o nervoso, né? Então, Meti um português que ela ia entender. Meti um português que ela ia entender na com hora. certeza. Ela é da Lituânia, né? Português e entender facilmente. Era só meter, tu ia ver. Ô meu, para de mexer em mim aí, ó. Qual Mas foi menor? essa é séria. Duvido que ela não entendesse. Essa eu entendo sempre. Mas como é que tu lida agora com o teu emocional em relação às provas que tu vai nadar, competir, mais de boas que tu lidava há uns 2, 3 anos atrás, por exemplo? Terapia, né, gata? Terapia salva. Nossa, terapia foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida, assim. É... Hoje em dia eu tô bem mais resolvida com as provas que eu nado, com as competições, com o que acontece. Tem provas, tem competição que eu nado menos provas, tem competição que eu nado mais provas para conseguir pontuar mais para a equipe. Hoje eu consigo separar um pouco melhor isso, mas quando eu entrei no Minas, principalmente no Juvenil 1, eu saí de provas tipo 50 sem peito, que era o que eu nadava, e fui para 400 medley, 800 livre, e eram umas coisas que me assustavam assim um pouco. E aí eu ficava muito nervosa, assim, eu não transparecia, mas eu ficava muito nervosa. Porque eu não costumo. Só quem me conhece muito consegue perceber que quando eu tô realmente nervosa. Quem não me conhece, é muito difícil, porque eu continuo conversando normalmente com as pessoas, eu continuo dando risada, eu continuo zoando, eu continuo brincando, eu continuo a mesma boba de sempre. Só que aí, quando eu tô mais quieta, eu fico, meu Deus, eu tenho que nadar 58 provas hoje. O que que eu vou fazer? Hoje em dia, eu consigo lidar melhor, graças à terapia, eu consigo lidar um pouco melhor. Eu acho que ainda tem coisa para melhorar, eu acho que eu ainda me cobro muito mais, eu acho que não precisa me cobrar tanto. Só que é uma cobrança um pouco involuntária, né? Você tá lá, você fala, pô, mas quero fazer tal tempo, quero pegar tal lugar. Comecei com uma cobrança também agora em campeonatos absolutos, de tipo, meu Deus, eu quero pegar a final A, vamos ver se eu consigo pegar um pódio, alguma coisa assim. Coisas que há 3 anos atrás era inimagináveis para mim. 3 anos atrás, minha preocupação era com brasileiro de categoria, com mineiro, com paulista na época também, quando eu era de São Paulo. Hoje em dia, minha preocupação é um pouco diferente. O caráter é o mesmo, mas ela é um pouco diferente, que os campeonatos são diferentes, né? Agora é mais para campeonato absoluto. Ano que vem é o meu último ano de júnior, então, tipo, depois disso acabou a mamata. Essa é a minha preocupação, assim, atualmente. Mas é engraçado que, tipo, quando eu tinha aí uns
15, não menos, uns 14 anos, eu ficava muito mais nervosa para brasileiro de categoria do que para sul-americano. Quando eu viajava para fora, assim, eu ficava muito mais nervosa para brasileiro do que para sul-americano. Porque acho que brasileiro tem um pouco isso, né? O povo brasileiro mesmo. É tipo quando você pega a Olimpíada. Quando você pega a Olimpíada, pronto, velho. Você já pegou a Olimpíada. É um peso a menos que você carrega. Quando você pega a Sul-Americana, a primeira seleção da vida, meu, você já pegou a sua primeira seleção da vida. É menos 58 quilos nas suas costas. Aí lá é tipo, é se divertir. Lá o que der, deu. É mais ou menos assim que eu acho que a cabeça dos atletas funciona. Pelo menos eu me identifico com muitos amigos atletas que pensam da mesma maneira. E brasileiro já é um pouco diferente, né? Só que aí agora, quando você volta de uma competição, era o que eu pensava na época, de tipo, meu Deus, fui campeã sul-americana, fui medalhista sul-americana, vou perder um brasileiro, vai ficar feio, entendeu? Eu pensava um pouco nessa linha de raciocínio que não sei por que eu fazia isso. Mas vai ficar um pouco feio. Então eu me impressionava mais para ganhar brasileiro ou para pegar pódio em brasileiro, para colocar melhor, ter a melhor colocação possível, do que para campeonato sul-americano, enfim, os campeonatos de fora. Hoje em dia já é mais tranquilo, assim. Eu entendo que cada campeonato é um campeonato, que tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente tá mal, tem dia que a gente não quer nadar, tem dia que a gente quer nadar tudo, tem dia que a gente só tá existindo. Hoje eu entendo isso, mas na época era muito difícil de entender, admito. Hoje eu estou no caminho para melhorar, porém, com certeza eu ainda tenho muita coisa para melhorar. A Amanda, minha psicóloga, que pode dizer isso um pouco melhor. Qualquer coisa eu peço um diagnóstico para ela e te mando. Manda inbox depois. Mando. Bom, eu sei que tu saiu de casa muito cedo, tá? Bem novinho. Como é que tu lida com essa distância dos teus pais para seguir em outra cidade, outro estado, para alcançar teus objetivos na natação e agora também na faculdade? Terapia. Tudo é terapia. Mas assim, o primeiro ano foi muito difícil. 2018, eu tinha 14 anos. Eu ia fazer 15 em abril, tinha 14 anos. Cara, foi doloroso, assim, sabe? Eu sentia muita falta dos meus pais, eu ainda não sabia me virar direito, dependia muito da minha irmã para muita coisa. O que me ajudou muito foi que a minha irmã estava aqui comigo. Porque se fosse sozinha, tipo, sem nenhum familiar por perto, sem chance. Eu não ia virar, não. Não ia. Mas a minha irmã aqui, ela me deu um suporte muito bom, tanto emocional quanto apoio mesmo. Me ajudava a fazer as coisas, da escola, me ajudava a me organizar, me ensinou a fazer, tipo, outras comidas e tal, para eu não ficar dependendo só do restaurante do Minas. Eu dependia muito dela em 2018 e sentia muita falta dos meus pais, porque é complicado, né? A cabeça de uma garota de 14 anos não é sair de perto dos seus pais. Tipo, você pode pensar em algumas coisas parecidas, mas longe de ser tipo, ai, quero morar sozinha com 14 anos. Mano, é perigoso, sabe? É problemático, é muito BO para resolver. Eu imagino para os meus pais também como foi deixar a filha de 14 anos ter que morar não sozinha, né, mas morar com a outra filha. Meus pais estão a 8, 9 horas de carro daqui, então se qualquer coisa acontecesse, era muito difícil de chegar aqui. Isso é até hoje, né? Assim, continua a mesma distância, 8, 9 horas. Mas hoje a gente consegue lidar bem melhor com isso. Hoje eu já sou um pouco mais velha, já tenho um pouco mais de responsabilidade. Já aprendi muito porque eu já errei muito. Mas na época eu não sabia nada, nada. Então eu tive que errar, assim. Eu tive que fazer coisas para depois falar, nossa, me arrependo, não vou fazer mais. Eu tive que me arrepender de não ter feito algumas coisas também. Eu tive que. Eu focava mais, assim, em nadar. Eu falava, eu mudei tudo para nadar, então vamos nadar. Na época, meu primeiro técnico aqui no Minas foi o Mauro, quando eu era juvenil 1. Era um programa de treinamento totalmente diferente do que eu tinha. Então, não tinha dobra, mas eu tinha academia 2 vezes por semana e treino de segunda a sábado. Os treinos, apesar de não ter dobra, meus treinos, o mínimo, assim, era de 2 horas. Podia passar de 2 horas, às vezes 2 horas e meia. Dias, não sei, pode ter dado mais de 2 horas e meia alguns dias.
E era muito diferente, porque a dinâmica que eu estava acostumada era de treino de, sei lá, 1h30, talvez, por aí. Apesar de serem 2 treinos no dia, era uma carga menor. Então, o bom é que eu estava sempre cansada. Então, quando você está cansada, você não pensa em muita coisa. Você só está cansada, você só quer dormir. Era isso, assim, eu dava tudo que eu tinha no treino, eu fazia uns treinos que, pra mim, na época, eram muito difíceis, com a dinâmica muito diferente, então era muito rodado, muito medley, muito estilo, coisas que eu não estava acostumada a fazer. Então eu sempre estava cansada. Isso foi uma coisa que me ajudou. E também, o fato de eu ter melhorado, nadado melhor, é uma coisa, né, que me motiva muito. Porque, tô longe dos meus pais, tô abdicando de muitos momentos com eles, faz falta demais. Mas eu tô dando resultado, sabe? Tá, tem um porquê, não é à toa. Eu não tô aqui só pra morar sozinha, ou só pra, sei lá, me desprender da família. Não, eu tô aqui porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho um sonho. Toda aquela conversa bem romântica mesmo, de por um propósito, sabe? E desde pequena, eu sempre fui muito condicionada a isso. Meus pais sempre me incentivaram muito a seguir meus sonhos acima de muitas coisas. Hoje em dia, acima deles, o que dói demais, o que faz falta, sinto saudade. Mas tem um propósito acima disso, tem um porquê, tem um motivo. E quando eu vou nadando as diferentes provas que eu descobri que eu nadava, tendo os resultados que eu descobri que eu consigo ter, me motivava muito, porque eu sabia que eles também estariam felizes, sabe? Minha família, eu sabia que eles iam ficar felizes com a minha felicidade naquele momento, na piscina, fazendo o melhor tempo da vida, batendo o recorde brasileiro, ou conseguindo uma seleção. Eu sei que isso são coisas que não só me alimenta, não só me motiva eles também a continuar me motivando, a continuar me apoiando. É uma troca, assim. Foi muito difícil, não nego, senti muita falta, principalmente da comida da minha mãe. Saudade, mãe. Do brócolis com batata que ela faz. Saudade. Faz um tempo já que eu não como esse brócolis. Era meu prato favorito. Mas compensa. É uma coisa que, assim, hoje em dia eu vejo que compensa, principalmente porque eu acho que se eu tivesse ainda ficado lá em Guaratinguetá por mais tempo, eu não sei se eu estaria nadando hoje, assim. Eu não sei se meus resultados. Porque a questão lá é que, apesar de terem profissionais muito bons, muito qualificados, de fato, que eu converso com eles até hoje, que estão na minha vida para sempre, não tinha estrutura. Não tinha estrutura, não tinha um programa por trás, não tinha um médico, assim, não tinha academia, às vezes tinha, às vezes não tinha, era só a piscina e a arquibancada e o clube, que eu comecei a correr em volta do clube. Então era uma dinâmica que não era para uma nadadora, sabe? Era uma prática de esporte físico, de alto rendimento, mas não era o que eu queria, não estava mais me encontrando lá. E nesse sentido eu sempre me priorizei muito. Eu sempre fico tipo, e se eu não me encontro nesse lugar, eu não vou permanecer nesse lugar. Se hoje eu tô aqui, é porque eu me encontro aqui. Porque eu vejo sentido estar aqui. Mas se eu não vejo mais sentido, minha família, a gente sempre foi assim, a gente sempre deu tiro no escuro e depois vê o que dá, assim, e na maioria das vezes deu certo. Então é isso, foi difícil, mas valeu a pena. Esse é o resumo da ópera. Bom, pandemia, negócio que ainda não acabou, né? Todo mundo. Tem muita gente que acha que já acabou, né? Mas a gente sabe que não acabou. Quanto tempo tu chegou a ficar sem piscina? 3 meses sem absolutamente nada de água. Nada, nada, nada. Foi um período muito ruim. Engordei uns 5, 6 quilos. Tava correndo, mas não adiantava, porque eu não sei correr. Então eu só me machucava e não conseguia queimar caloria nenhuma. Minha fisioterapeuta até brigou comigo na época, porque eu machuquei e dei uma machucada no joelho na época que eu tava correndo, que o meu corpo não serve pra isso. Meu corpo simplesmente não corre. Eu falo, vai, corre, ele não corre. E o dia que você me vê correndo, você vai entender. Eu corro que nem uma pata. Não, estabanadíssima, assim. Sem contar que de 2 em 2 dias eu tropeçava, sei lá, na rua, caía, ralava o joelho, coisas assim, porque eu sou estabanada.
Eu não sirvo, eu falo, a única coisa que dá pra eu fazer hoje no mundo esportivo é natação, porque o resto não tem como. Mas foram 3 meses. Bom, como a gata tem trabalho, a gente tá cuidando do tempo, né? Já? Não, falta 15 minutos, calma. Ah, tá. Oh, que susto. Não, se não der tempo, porque a lista aqui de coisas é grande, fica aí o convite pra uma parte 2 depois do teu brasileiro, Óbvio, óbvio. Já aproveito tá? com toda a fofoca do brasileiro. Nossa senhora, que criatividade, gente. Tá? Ainda tem uns post-its espalhados por aqui, mas assim, viu? Eu venho super preparada pra fazer as perguntas. Tu vê só. Achei um pouco stalker. Pior que eu nem fui stalkear, juro. Pior que eu nem fui no teu perfil. Deixa eu catar aqui as perguntas, porque eu tenho uma parte aqui polêmicas com Michelle. Vamos ver se vai dar tempo. Eu topo pular pra essa parte. Eu adoro. Não, vou perguntar do pessoal aqui que perguntou, tá? O pessoal botou na caixinha ali, a gente tem que responder. Como é Pergunta dos seguidores, tá? Da caixinha. Como é ficar com alguém que se desesperou por uma porta? Foi que botaram. Como é ficar com alguém que se desesperou por quê? Por uma porta. Uma porta? É. É uma charaminha. Ah, Helena! Helena, lembrei, Helena, no quarto do brasileiro. Nossa, tadinha. Era, era a Helena na 250 livre, foi campeã, recordista sul-americana. A gente ficou junto no quarto. E aí, a nossa porta não abria. A nossa porta não abria, né? Não era o cartão que estava desmagnetizado. Era a porta que não abria. Era a maçaneta que não abria, não funcionava. Tipo, aí isso aconteceu, a gente acordou um dia de manhã, desceu pra tomar café da manhã, subiu pra pegar a mochila e pra descer de novo pra pegar o ônibus. Aí quando a gente subiu pra pegar a mochila, onde estavam todas as nossas coisas, traje, toalha, touca, óculos, maiô e tudo, não abria a porta. Não abria a porta, resolveu não abrir. E, tipo, tinha horário pra sair. A gente tava, tipo, faltavam uns 3 minutos, assim, pro ônibus sair. E aí não saía, a porta não abria. E teve que chamar um técnico. Aí o Vlad ajudou muita gente. E o Brunão. Aí eles falaram lá com o pessoal da recepção. Aí chamaram um técnico de manutenção lá. Aí teve que subir. Mas até aí foram uns 20, 25 minutos por aí. A Helena tava em prantos. E eu não sabia o que eu fazia. Porque eu sou a pior pessoa nesses momentos. Eu nunca sei o que fazer quando eu vejo alguém desesperado na minha frente. Ou eu entro em desespero, ou eu não sei o que eu faço, assim. Eu fico sem reação. E aí, coitada, era o primeiro Sul-Americano da menina. Era a prova que ela mais, tipo, se importa, assim. É a principal prova dela. E aí eu, puta merda, o que eu vou falar pra essa menina, velho? Tipo assim, eu tava dando risada da situação, porque essas coisas sempre acontecem comigo. Ficou comigo no quarto, vai acontecer alguma coisa. Ou a porta não vai abrir, ou sei lá, vai quebrar a janela, ou vai perder passaporte. Mano, sempre acontece alguma coisa comigo, não tem como. Ou sei lá, o traje vai sumir, vai aparecer no quarto de outra pessoa. Sempre acontece. Só que quando é o seu primeiro sul-americano e quando você está prestes a nadar a sua eliminatória da sua principal prova, você entra em pânico, né? Você entra em pânico. Então, a Helena entrou em pânico. Tadinha, eu não sabia o que eu falava pra ela. Aí ela ligou pros pais dela. Não sei se melhorou muito a situação, porque os pais dela também estavam em pânico. Aí ficou um pânico geral. Todo mundo lá no corredor do hotel. E aí o técnico de manutenção não abria a porta. E aí a gente teve que entrar. Depois que a gente conseguiu abrir a porta, depois da novela, a gente conseguiu abrir a porta. A gente tipo, teve que se trocar em 30 segundos para não atrasar o ônibus, porque nisso o ônibus estava atrasado. A delegação inteira do Brasil estava atrasada para chegar em Lima, lá no complexo aquático. A gente atrasou todo mundo. E não era nem culpa nossa, mas enfim, a gente atrasou. Então, se a Helena estava em pânico dentro do quarto, todo mundo que estava dentro do ônibus também estava em pânico, porque todo mundo atrasou. Olha que história linda. Aí, eu acho que eu sou uma pessoa não confiável, não, nem confiável, mas não. Eu não ia influenciar alguém a ficar comigo no quarto, entendeu? Porque tem essas aventuras, tem, não nego, essas aventuras às vezes acontecem.
Mas, Helena, se eu estiver aqui, desculpa. Eu acho que eu não sou um talismã assim que dá muita sorte. Mas pelo menos você ganhou e foi campeã sul-americana. E recordista. Deu sorte. No final deu sorte. Deu tudo certo no final. No final deu. Bem no final. Bem. Quão importante foi para você ter a oportunidade de disputar um campeonato internacional? Quão importante? É. Porra, muito. Pra não falar pra caralho. Mas é muito, tipo assim, desculpa. Mas é que, o meu primeiro campeonato foi em 2017, lá na piscina que teve o Pan Júnior. O meu primeiro sul-americano de categoria foi lá. E eu tinha 13 anos, assim, tava competindo com as meninas de, acho que 13, 14, não sei. Sei que era tudo novo, né? Então, na época, a CBDA dava mochila, dava uniforme completo e tal. Então, pô, e detalhe, na época ainda tinha parceria com Correios, então chegava na sua casa o uniforme, muito luxo. Hoje em dia eu vejo que isso é muito luxo. Eu juro, hoje em dia tá complicado. Mas é muito emocionante. A melhor parte, até vi o comentário da Júlia, eu lembrei de uma coisa que ela me falou. A melhor parte de ir para o campeonato absoluto, de absoluto não, é de internacional, e conseguir pegar um pódio, ou conseguir ganhar uma prova, ou um revezamento que seja, é escutar o hino do Brasil. É, é uma coisa assim, você escuta e emociona. Não sei, a primeira vez que eu escutei foi no Sem Peito. O Sem Peito é uma prova que tem história na carreira. Foi a primeira vez que eu escutei o hino do Brasil e eu, caraca, tipo, meu Deus, eu sou a melhor da América do Sul, com 13 anos, sei lá. E eu lembrava muito da minha irmã, que é a prova que a minha irmã também nadava, e ela sempre me ajudava muito, sempre antes de nadar essas provas eu falo, tipo, Bia, o que que eu faço? E ela vai lá, me dá uns toques, e eu consigo fazer isso na prova, e aí deu certo, e aí eu ganhei a medalha, e aí tocou o hino, e aí, meu Deus, eu fiquei muito feliz, assim, eu não sei explicar, é um sentimento, assim, de pertencimento, sabe, do seu país mesmo, que apesar, né, dos apesares, apesar de quem tá por lá, enfim, vamos entrar nisso não, mas apesar dos apesares, é muito bom, você lembra o seu propósito, sabe, de ser brasileira, de estar representando a República Federativa do Brasil, de estar levando o nome do seu país, de estar contribuindo para a natação brasileira e sul-americana, de certa forma, também. E na época eu não tinha essa noção. Na época eu só achava lindo, maravilhoso e tava lá toda com uniforme, com a mochila e me achando. Mas hoje em dia eu tenho essa noção de que é muito único, assim. Pegar a seleção é uma coisa muito única. Eu acho uma pena que nem todos têm oportunidade, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tinha que vivenciar pelo menos uma vez na vida. É muito legal, é muito legal. Época das vacas gordas, né? Quando vocês recebiam as coisas em casa, né? Ai, Ai, ai. é muito emocionante ver vocês. Por exemplo, assim, tipo, cara, vendo a tua prova, eu acho que foi sem peito. Bom, tu sabe, eu quase infartei em todas as provas que vocês nadaram, né? Um infarto atrás do outro. Sério, atrás da outra, ficava assim. Aí aqui em casa a gente parou pra ver tuas provas, né? Em casa quase reuni a família. Ah, a Michelle vai nadar. Aí o Rafael, quem é? A Nikelle. A Nikelle Melas, né? Ok. Nikelle. Não, e aí eu, tipo assim, parecia que era eu que tava nadando, né? Eu acho que eu ficaria mais calma se não estivesse nadando do que vocês. Mas era muito bom também escutar o hino nacional, inclusive. Saudades. Mas assim, quando tu for nadar agora no Brás, eu não vou assistir, tá? Vou ficar assim, não. Uhum. Senão eu vou infartar, né? Porque não haja coração. Deixa eu ver se eu acho mais alguma Brasileiro. pergunta do pessoal, porque faltam 7 minutos. Tá? Inclusive, teve pergunta também do meu irmão, ele vai ficar chateado, mas eu não vou conseguir fazer agora. A gente deixa pra uma parte 2 Não, que falta. faz, vai, faz. Faz a do seu irmão. Tá, peraí. Ih, me perdi. Quais. É que tem duas dele. Quais os preparativos para o próximo Sula? Lembrando que a moça cresceu e ela não vai mais para Sul-Americano de categoria. Sim, porque tu me lembrou que ano que vem eu sou sênior, tá? Então eu vou revidar. Caraca,
Nossa, sênior começa a embaçar, hein? Sênior com o buraco é mais embaixo. Obrigada. Amiga, é pra essas coisas. Exato, né? Por que eu vou te iludir falando que vai ser muito lindo e maravilhoso? Não. Mas, é, mano, nem sei. Nem parei pra pensar nisso, assim. Pra ser bem sincera. Eu, eu não parei pra pensar. Eu não sei qual é o próximo campeonato internacional que tem alguma idade estipulada. Os absolutos, hoje em dia, eu ainda vejo como alguma coisa um pouco distante. Mas nada que daqui uns 2, 3 anos, não sei, não possa acontecer. Estou treinando para isso, né? Esse é um objetivo, pegar uma seleção absoluta definitivamente é um dos meus objetivos, porque todas as seleções que eu peguei até hoje foi de categoria, e não que tenham sido ruins, na verdade foram ótimas, muito legais, que eu vou levar para minha vida, mas eu quero ter a experiência e o mérito mesmo de ter pego uma seleção absoluta. Isso é o que eu quero. Mas eu sou muito desligada com essas coisas de calendário, para falar bem a real. Quem me ajudava muito com isso é a minha mãe. A minha mãe é mais ligada, assim, nos calendários das competições internacionais. E a mãe da Fê, a mãe da Fernanda Celidônia, a Miriam. Ela que me dava um toque também de tipo, vai ter isso aqui, o critério é mais ou menos esse, já fica esperta. E sem a minha mãe, sem a mãe da Fê aqui, eu tô um pouco desligada, admito. Ela Mas fica na live, inclusive, a mãe da Fê. eu vi. Linda, saudade. Tanto da minha mãe quanto da mãe da Fê. Aí, hoje em dia, os meus objetivos, assim, mais próximos é brasileiro agora, semana que vem, Maria Lenk ano que vem. Depois disso, aí eu vejo que a vida vai rolar. Mas, enquanto isso, o que eu penso, assim, fala objetivo, competição, o que vem na minha cabeça? É brasileiro agora, semana que vem, e o Maria Lenk. Pra te deixar felizinha, pra quase encerrar a live, faltam uns minutinhos, fazer uma pergunta de uma polêmica, né, do quadro Polêmicas com Michelle, pra ela ficar felizona antes de fazer o trabalho. E realmente a gente vai ter que fazer parte 2, porque sobrou muita coisa. Porque a gata A fala gente faz uma bastante, partida. ela é navegadora, sabe? Eu gosto. Capaz, pode falar. Adoro, inclusive. Pode ficar falando. Se não tivesse trabalho, a gente ia emendar acho que umas 2 horas de live, né? Cara, e se eu fizesse um podcast? Tô pensando. Podia, podia. Imagina, ia ser bom, né? Vou pensar, vou amadurecer a ideia. Tá. Pra encerrar. Senão a gata vai ficar sem fazer trabalho, né? A gente não quer atrapalhar a faculdade. Quando mais nova, tu se sentia representada na natação, no sentido de se enxergarem outras mulheres, no caso em comissão técnica, por exemplo, conquistando espaço nesse meio? Que delícia de pergunta. Que maravilha! Cara, eu vou ter que ser sincera e até para honrar, né, o quadrinho da Frida que tem aqui atrás, sim e não. Eu via Joana Maranhão, eu via Manuela Lírio, eu via a Bruchado, eu via essas mulheres e eu queria ser como elas, mas ninguém me avisou o tanto de coisa que eu ia ter que passar, o tanto de coisa que eu ia ter que escutar, o tanto de situação horrível que eu ia ter que vivenciar. Fora do esporte, assim, tipo, dentro da natação, claro, mas fora da perspectiva de ser uma atleta olímpica ou de ser uma de seleção mundial. Não, eu tô falando de você ir aquecer no brasileiro de categoria e um cara ficar tirando foto de você. Eu tô falando disso. É umas coisas que antes, quando eu não sabia que isso existia, quando eu não tinha a visão que eu tenho hoje de homem, eu imaginava que era muito mais possível. Eu acho que conforme você vai crescendo e você vai enxergando o que os homens são capazes de fazer, você desacredita do seu potencial. Você para de acreditar no que você tem para fazer, no que você consegue fazer. Porque você se sente reprimida e não só se sente, você de fato é reprimida, né? Você de fato não pode fazer o que você quiser, não pode vestir o que você quiser numa competição, você não pode falar o que você quiser numa competição. Homens te reprimem, principalmente homens. Tem a repressão de mulher para mulher também, mas
Vamos concentrar no problema principal, a repressão de homens para mulheres. E hoje em dia, muito difícil me sentir representada. Muito difícil. Muito difícil porque eu vejo que as poucas mesmo, que conseguem lá chegar e, pô, com muito esforço, com muito mérito, não tem como tirar o mérito das poucas mulheres que hoje conseguem representar o Brasil em Mundial, em Olimpíada, enfim. Eu vejo que essas poucas, eu não vejo uma ação concreta para mudar isso, sabe? É muito legal o Comitê Feminino, faço parte, a gente tem umas ideias bacanas lá, mas eu falei, né, no começo, eu sempre fui muito gananciosa nesse sentido. Então eu quero uma coisa muito imediatista. Eu quero conseguir aquecer no meu brasileiro em paz, sem pensar que um homem vai estar tirando foto de mim. Eu quero conseguir, é, sei lá, entrar num banheiro feminino sem ficar prestando atenção na janela para não ver se tem alguém espiando. Eu vejo os relatos que acontecem lá no comitê e não dá, não tem como confiar, sabe? É, você se sente mal, se sente. Cara, as coisas que acontecem, as mulheres que passam pelo que acontece e mesmo assim conseguem chegar no campeonato e nadar bem demais, elas têm o meu profundo respeito, profundo respeito. Porque quando qualquer coisa do tipo acontece com amigas minhas, ou comigo, já me desconcentra totalmente, assim, eu já perco totalmente o foco do que eu tenho para fazer, o que eu posso fazer. Não, isso é horrível, isso é um sentimento que te trava, a verdade é essa, te trava. E fora essa perspectiva, né, de assédio, de abuso e tal, ainda tem a questão da desvalorização. As mulheres são muito desvalorizadas no mercado mesmo, sabe, de brasileiro, de esportes. Você vai ver uma atleta olímpica mulher e um atleta olímpico homem com os mesmos resultados, eles têm salários discrepantes. Discrepantes mesmo, assim, eu tô falando de muitos R$ 1.000, enfim, muita coisa que separa uma realidade da outra. E aí eu fico pensando com que neurônio essas pessoas pensam para achar que fazendo isso a gente vai conseguir mudar o que está acontecendo, né? Desvalorizando quem já é desvalorizado, como que a gente vai conseguir mudar o que já está acontecendo? Ah, beleza. Eles jogam na nossa cara, principalmente os homens. Jogam, não gostaram do critério de ter 6 meninas no mundial. Acharam injusto, acharam que tinha que competir lá todo mundo junto. Tem mulher, a própria Stephanie, que conseguiu muito mais índice do que muito homem. Muito mais índice do que muito homem. E a questão não é mais essa, não é mais conseguir o índice, agora é classificação. Aí depois, quando tiver uma mulher com classificações muito melhores do que as dos homens, aí o critério vai ser índice técnico. Aí, sabe, eles só vão dificultando, ao invés de ajudar ou de ter o mínimo do senso de igualdade, eles só vão dificultando o processo. Então, além de tudo isso, você é muito mais difícil de pegar a seleção, você é muito mais desvalorizada, você é muito mais assediada, você é muito mais reprimida. Você quer chegar numa Olimpíada como? Você quer chegar no Mundial como? Com qual respaldo? Com qual apoio? Com qual suporte? Ninguém te dá suporte, ninguém te dá apoio. Apoio da família, faz parte, tá legal. Mas infelizmente não é tudo. Podia ser, mas infelizmente não é. A gente vive num mundo capitalista, a gente precisa de apoio financeiro. A gente vive num mundo que se diz meritocrático, mas não dá meritocracia para ninguém, não coloca critérios de mérito para ninguém. É mais fácil escolher o nome antes de botar o critério, do que colocar o critério e ver quem se encaixa nele. Aí faz como? Aí quer que eu me enxergue, eu me veja representada como? Sendo que nem tem gente lá que me representa. Tipo, tô falando no sentido de, por exemplo, acho que a Naná, que é a única nadadora de 400 metros que passou pro Mundial, ela passou pelo 400 livre. Ela não passou pelo 400 metros. Eu acho que lá ela deve nadar 400 metros, mas ela passou pelo 400 livre. Na seletiva olímpica mesmo, não conseguiu o índice de 200 metros por muito pouco. 400 metros já ficou um pouco mais longe, mas assim, esse índice também foi super fora da caixinha. Mas o 200 metros é uma prova que eu nado. Não tem uma representante do Brasil nadando a prova.
100 peito é uma prova que eu nado. 200 peito é uma prova que eu nado. Não tem uma representante do Brasil na Olimpíada nadando essa prova. A última representante que a gente teve de 400 medley foi a Joana. E que bom que a gente teve ela. O legado dela não tem nem o que falar. Realmente fez parte. Sem ela, a natação brasileira ia estar muito pior. Feminina, principalmente. Mas e aí? Como é que eu vou me ver representada? Como é que eu vou, sabe? A motivação, principalmente das mulheres, tem que partir das próprias mulheres. A gente tem que se apoiar. Eu faço questão de apoiar todas as minhas amigas. Por mais que existam algumas desavenças, às vezes, são mulheres que podem um dia estar representando para outras menininhas lá atrás, que querem um dia ser aquelas mulheres. Tem que vir de dentro, porque se a gente fica dependendo desses caras, a gente nunca vai sair de onde a gente está, porque tá bom demais para eles. Tá muito gostoso, tá bom. Eles pegam a seleção que eles quiserem, eles ganham o salário que eles quiserem, eles vão para a ESL que eles quiserem. Tá bom demais. Você vai querer mudar um sistema que faz bem para você? Você não vai. É confortável. Você vai querer sair do sofá da sua sala assistindo Netflix para começar a, sei lá, correr uma maratona na rua junto com outras pessoas? Não, não precisa. Você está confortável. Os homens estão confortáveis. Na realidade brasileira, mais ainda. A realidade mundial já é uma coisa super discutível, porque, de fato, a natação mundial feminina ainda tem muito para conseguir chegar num nível de respeito igual a masculina tem, sabe? Isso é uma coisa que me deixa muito puta. Mas a brasileira, principalmente, não é por falta de nadadoras, é por falta de condição. A gente não tem condição para chegar onde os caras chegam. A gente não tem a realidade, a gente não vive na realidade que eles vivem pra gente chegar onde eles chegam. É dar um prato de feijão com arroz pra mim e um prato de, sei lá, feijão, arroz, lasanha, alface, tomate, salada, carne, 500 outras coisas pro cara. E querer que a gente tenha o mesmo resultado. Como? Eles são muito mais. A metáfora é exatamente essa. Eles são muito melhores que a gente, porque. Não melhores, né? Mas enfim, hoje em dia eles têm um nível superior ao nosso, porque eles têm motivação, eles têm apoio, eles têm. Eles são muito mais alimentados do que a gente, no sentido de conseguir resultados, no sentido de treinar, no sentido de ter condição, no sentido de tudo. Não tem como a gente comparar uma realidade com a outra. Hoje, eu tento achar representatividade nas meninas, nas poucas que conseguem algumas coisas que eu imagino que deve ser difícil demais para elas conseguirem isso. Principalmente essas que vão pro Mundial agora, essas 6. Mano, muito difícil. Olha o tanto de cara que vai, sabe? É umas coisas que. Aí tem uma menina que consegue 4 índices e não vai. Aí tem outra menina que tem o 15º melhor tempo de 100 metros do mundo que não vai. Aí eu não entendo, sabe? Eu não entra na minha cabeça por que isso está acontecendo. Aí quando eu penso que é porque faz bem e tá confortável pra eles, aí a minha cabeça faz sentido. Fala, é verdade, né? Se tá bom pra eles, eles não vão mudar. Então quem tem que mudar, no caso, é a gente mesmo. Tipo, é nós por nós e dane-se. É isso. Infelizmente, nesse sentido, é até errado falar. Eu ia falar que a gente tem que ser mais egoísta e pensar mais nas mulheres, mas não é errado falar porque ninguém pensa nelas. Então, na verdade, é solidário você falar que você tem que pensar mais nas mulheres, é solidário. É isso, assim, mistura de desabafo com a resposta, mas é basicamente isso. O dia que a gente tiver as mesmas condições que eles querem, que eles têm, a gente vai ter os mesmos resultados que eles têm. Só que enquanto a gente não tem essas condições, a gente não tem os resultados. A fórmula é essa. Não, e é meritocrático para eles. Porque a gente é na base da pancadaria, de muito sacrifício. Porque, por exemplo, assim, para mim não faz sentido tu continuar insistindo que atletas brasileiros vão para campeonato mundial com índice para prova que não é olímpica. Como? Ah, mas o fulano é bom, beleza? A prova é olímpica? Não. Ai, como é que a gente querem que melhore resultados em Olimpíadas se a criatura que vai para o mundial, as criaturas, no plural, porque eu não sei quantos que pegaram, pra falar bem a real, não lembro, vão para uma prova que não é olímpica. Aí depois tem aquela cultura que dizem que o brasileiro só consegue medalha em mundial em prova que não é olímpica.
mas é lógico, se o critério continua sendo esse, de levar atletas para. Aqui a questão também fala tanto quanto homens quanto mulheres, de pegar provas índices e treinarem para provas que não são olímpicas. E outra, porra, a Teté tem 17 anos, ela recém acho que fez. Quando ela pegou os índices, ela tinha 16 anos, ela pegou 4 índices. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Ah, mas vai 6 mulheres. Vocês estão achando muito? Eu tô achando muito pouco. É muito pouco. Mulher. Não, é pra te ver, e são mulheres extremamente jovens. Eu acho que as mais velhas ali é a Naná e a Gabi, se eu não me engano. Não, errei. É a Jennifer, eu A acho. Pamela. Pode ser a Pamela também, né? Não sei. Não vou arriscar. Não vou Não arriscar vamos falar, porque eu arriscar. não sei. Mas Mas assim, enfim, tá tudo perto ali, tá tudo na mesma casa, da mesma idade. cara, eu acho absurdo. E claro que eles também não vão querer mudar o sistema, né? É governado por homens, para homens. Tá aí a explicação. Por homens e para homens, é exatamente isso. Enquanto a gente não tiver pessoas que nos representem lá em cima, onde de fato de tudo sai de lá, tudo acontece a partir de lá, enquanto a gente não tiver mulheres lá que representem os nossos valores também, porque não adianta nada ir uma mulher e continuar representando valor para homem, a gente não vai. A gente não vai conseguir chegar nesse nível, sabe? E depois reclama. Ai, mas porque vocês não conseguiram nem índice, é participação de revezamento na Olimpíada e tem que ficar fazendo todo aquele negócio na seletiva olímpica. É claro, um dos critérios de convocação para revezamento de Olimpíada é o Mundial. Aí você não leva a mulher para o Mundial. Elas não têm a chance de competir no revezamento no Mundial. Elas não ficam bem colocadas no Mundial, porque elas nem tiveram a chance de competir. E você quer levar elas como? Sim. Cara, acabou de acontecer a Olimpíada, a gente fez literalmente um malabarismo, né? Malabarismo para as gurias poderem ir para a Olimpíada. Agora no Mundial não tem nem revezamento. Voltou, mesma coisa. Não resolveu-se Mesma nada. coisa. Mesma coisa, foi marketing o tempo todo ali, de que não, vamos dar espaço para as mulheres, não sei o quê, vamos dar chance para elas conseguirem a vaga olímpica no revezamento, não sei o quê. Passou a Olimpíada, esquece. Não, mulher não existe mais, não queriam nem dar vaga para elas no Mundial. 6 vagas é muito, tinha que ser menos, porque se eu podia levar 6 homens a mais, por que eu tô levando 6 mulheres? Qual que é o sentido disso? Voltou a estaca zero, não adianta mais, assim. E agora mais 3 anos aí, e agora o nosso tempo é curto, inclusive, né? Então a gente depende muito dos resultados que as meninas vão dar para conseguir espaço lá. E eu não culpo elas se elas não conseguirem dar esse resultado, porque elas não têm as mesmas condições. Como é que a gente vai cobrar uma coisa que elas não têm a mesma estrutura dada para os homens? Ó, olha aqui, é Miriam o nome da mãe da Fê? É, Tá. A Miriam. Miriam botou assim, revezamento seria 7º no mundo e o masculino 5º. Baita diferença que fez. Uau! Como se o masculino fosse assim, ó, campeão e recordista mundial e as mulheres tivessem ficado assim, desclassificadas. Não, isso que falaram que o revezamento ia ganhar a Olimpíada, quase não ganhou o Finkel, né? Pois é, né? Eu ouvi também que ia ser, assim, basicamente campeão. Ia pegar medalha, né? Um revezamento ia pegar medalha, porque era fortíssimo, né? O outro ia ter uma posição muito melhor e ficou na mesma. As gurias, inclusive, nadaram demais o revezamento. Eu não vi porque eu tava muito cansada, porque eu estava basicamente virada para botar os resultados de tudo. Mas, assim, eu vi depois. E, tipo, sem palavras. O que a TT nadou naquela Olimpíada, assim, eu não tenho nem. Eu quase Que gravo, ela assim. vem nadando, né? É bizarro. Sim, eu tava gravando as coisas com os pés, né? Porque com as mãos tava assim, só aplaudindo ela. É, pior que é isso mesmo. A Miriam fez a conta pegando os tempos do Finkel. Ou seja, tempos super recentes. Sim. Super recentes. Inclusive, teve gente que não nadou muito bem em Finkel, né? E foi pra seleção, né? Por causa dos critérios. Porque daqui a pouco eles vão mudar, né? Vamos supor assim, teve um monte de mulher que pegou vaga, porque eu achei super injusto, só aquelas 6. Então, tipo assim, vamos supor, se a TT tivesse batido o recorde mundial, ela ia tirar uma daquelas que foi, vamos supor. Tipo, só vai a 6. E acabou. É, é. Não, ninguém entendeu. Ninguém entendeu por que que ela não. Nem a própria confederação conseguiu dar uma justificativa plausível para ela não ir para o Mundial. Não tem Pois justificativa plausível.
se eu fosse rica, se eu tivesse dinheiro, 2 pessoas que iam pro Mundial, assim, tranquila, eu ia dizer assim, porque eu ia ser rica, né? Eu pago. A Fê e a Teté. E acabou. Ah, mas não sei que não tem dinheiro. Tô pagando à vista. Prestar jatinho nas duas. Mas eu acho que nem assim iam deixar, tá? Porque se fosse por dinheiro, as pessoas iam dar um jeito de ir. Eu acho que não deixariam mesmo assim, porque o problema não é só o dinheiro, né? Não é só a grana. É que a CBDA não quer, ela não quer dar espaço para as mulheres. Não é que ela não pode, ela pode, só que ela não quer. Aí Aí faz o depois quê, vai né? ter se algum atleta vai defender outra seleção, né? Que nem acontece em outros esportes. Por que será? Porque o Brasil não dá oportunidade para os atletas que têm futuro, não dão esperança para esses atletas, né? Aí fica realmente muito difícil. Exato. Imagina que frustrante você pegar 4 índices do Mundial e não ir pro Mundial. Imagina que frustrante você pegar o índice do Mundial, ficar entre os top 20 e não ir pro Mundial. É Eu uma quero coisa que te motiva a continuar nadando? Tá aí, ó. Tá aí a nossa representatividade. tá aí. Tá Bom, aí. gata, a gente vai ter que encerrar porque a gente se passou, inclusive, tá? A gente se passou um pouco, tipo, muito, tá? Mas aí fica o convite pra ti, parte 2, né? Porque ainda sobrou Com uma certeza. quantidade extensa de perguntas. Inclusive, já vou lançar aqui, né, para ficar uma leve pressão. Se tu quiser fazer uma aparição aqui na página durante o Brasileiro, está completamente aberta a página para ti, pode fazer o que tu quiser. Aceito, aceito. Vou ver se eu faço. É que no brasileiro é muito difícil porque eu não tenho tempo para respirar, né? Ou eu tô aquecendo, ou eu tô nadando, ou eu tô dormindo, ou eu tô soltando, ou eu tô fazendo alguma coisa na faculdade. Então, assim, esse brasileiro vai ser uma loucura. Ainda mais que o Minas pegou um hotel um pouco distante, não só o Minas, alguns clubes pegaram um hotel um pouco distante do Flamengo, então nosso tempo de sono reduziu pela metade, quase. É, mas eu topo, principalmente o primeiro dia, na terça-feira, que tem a etapa só de tarde, porque é uma etapa questionada de revezamento. Então, acho que é uma etapa que dá para eu dar atenção para a página, fazer os negócios lá, as perguntinhas e blogueirar muito. Não, mas fica aí, se tu quiser passar a semana e responder só no último dia também, fica à disposição. Aí qualquer coisa eu Pode ser, tiro print então. das perguntas e depois eu te mando, porque o Instagram tá com isso de depois apaga as coisinhas. Ó, tua mãe te Beleza. mandou parabéns pra gente, foi dessa. Obrigado, gente. Obrigada aí, gente. Mãe, saudade demais. Vem me ver, mãe. Gente, muito obrigada pela live, por terem nos aguentado até agora. A Nichelle também por ter ficado esses minutinhos a mais, tá? E logo, logo vai ter parte 2. A gata só vai pro brasileiro, assim, coisa pouca, sabe? Acontece todo final de semana, sabe? E aí depois a gente faz a parte 2 quando tiver um espacinho na agenda dela. E aí a gente termina de responder as coisas, porque a gente gosta muito de falar, né? E é muito bom isso, eu adoro quando vocês falam bastante. Aí depois a gente termina de responder. Um dia que tiver uma folguinha maior da faculdade também, porque vai que a gente se passe de novo, né? Justo. Justo demais. Aí a gente termina, tá, gente? Ô, Michele, muito obrigado de coração mesmo por ter vindo mais uma vez aqui na página me aturar num fim de semana, novamente, pra gente fazer a live. Eu que agradeço. Eu acho que é muito mais difícil me aturar do que te aturar. Mas obrigada. Eu faço questão sempre de compartilhar as coisas da página. Eu acho muito foda o seu trabalho. Sempre falo isso. Tá dando uma visibilidade muito boa para a natação brasileira. Você posta os resultados. Você é sincera sobre. Às vezes você não sabe o resultado. E mesmo assim você vai lá e fala: ah, gente, não achei, mas tá aqui, foi mais ou menos isso. É transparência, sabe? Uma coisa assim, tipo, que falta às vezes. Você tem muito isso na sua página, eu admiro muito. Você está fazendo um trabalho assim que eu pago pau demais, porque isso gera uma visibilidade grande. Natação não é um esporte que tem muita visibilidade no Brasil, então pode ter certeza que está ajudando. Eu lembro que a primeira live que a gente fez, você tinha um pouquinho mais de 2.000 seguidores, e eu acho que hoje esse número já mais do que dobrou. Eu fico muito feliz de estar vendo que a página está crescendo, que o pessoal está engajando bastante. E sempre, sempre, sempre que eu puder, eu com certeza vou estar aqui, porque eu adoro falar com você. Adoro. Inclusive, agradeço muito a página por ter te conhecido. Inclusive, conheci primeiro a tua irmã. Não posso mentir, não posso negar, tá? Foi a tua irmã primeiro, que ela
me chamou pra agradecer o negócio, a função aquela do rank, que eu não terminei, gente. Acontece, não deu, ficou inviável mesmo. Mas eu agradeço demais vocês, atletas, me ajudarem também a dar visibilidade a esse esporte que a gente tanto ama, né? Porque eu tô aqui porque eu gosto da natação, tipo, não recebo nada, ninguém, tipo, paga Se nada. recebesse, ninguém me nadava no Brasil. As coisas, né? Mas tem gente que me ajuda e engaja bastante. A Nichelle, a irmã dela também, enfim, outros tantos atletas do alto rendimento quanto da base, pais também ajudam demais. Então, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada, viu? Obrigada pelo pessoal que assistiu. Vai ficar salvo, eu acho, né? Provavelmente. Depois eu compartilho lá. E é isso. Beijão, gente.